Eu queria um minuto do Senhor, para que eu possa lhe falar da minha dor, no momento de temor e aflição. Deus, eu preciso tanto conversar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, capítulo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Muito boa noite, meus amigos, a nossa programação ao vivo do Facebook. Quero dar continuidade com vocês ao nosso estudo com relação ao fim dos tempos. Os 7 sinais do fim. Nós temos falado primeiro com relação à internet. O segundo sinal do fim foi a distração. E o terceiro sinal do fim que nós falamos foi com relação ao Israel, que foi que é o termômetro do mundo. Agora nós vamos para o quarto sinal do fim. Fuga em massa. O caos já se instalou na Terra. O mundo em que vivemos está à beira de um colapso. A gente vê as coisas ao nosso redor. De uns tempos para cá, as coisas, ao invés de melhorarem, muito pelo contrário, está piorando cada vez mais. E tudo isso é bíblico. São coisas que têm que acontecer para... Essas coisas que estão acontecendo, na verdade, já está anunciando a vida do Senhor Jesus. Então é possível que aconteça muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque são sinais que demonstram de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a gente tem que observar em nossa volta as coisas que estão acontecendo. No Mateus, capítulo 24, no versículo 7, diz bem assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Então a gente já está vendo as profecias se cumprindo. O próprio Jesus falou que haverá nação contra nação, reino contra reino, terá pestes, terá fome, e isso já está ocorrendo. As nações contra as nações são esses rumores de guerras que nós temos visto por aí. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial, já tivemos a Segunda Guerra Mundial e vamos ter com certeza a Terceira Guerra Mundial. E a gente vê essas nação contra nação. A gente está vendo esses rumores de guerra. Ontem eu falei que alguns países já têm os seus mísseis direcionados a um país vizinho, ao seu país inimigo. Ele já está direcionado. E é como falei, vai saber se tem um míssil direcionado para cá, uma bomba. Geralmente o que vai destruir tudo
é uma bomba nuclear. E a gente sabe de uma coisa: quem mais sofre são o povo, as pessoas. Porque essas bombas não são direcionadas ao lugar onde se concentra uma ordem política. Não é uma bomba que vai lugar onde se concentra um grande exército. Muito pelo contrário. Ela cai onde tem números de povo, pessoas morrem com essas guerras, pessoas estão sofrendo por causa dessas guerras. Só que isso é o princípio das dores, só que isto é o início do fim. Fome. Quantos lugares hoje as pessoas estão passando fome? A gente vê em outros países pessoas que nem comida têm. Não tem comida, não tem arroz, não tem feijão, não tem nada, absolutamente nada do que comer. É fome. E é fome que está se alastrando pelo mundo, se alastrando pelo planeta. As pestes, doenças. Ultimamente, aqui no Brasil, começou a ter vários tipos de doença. Quais foram as últimas doenças que nós tivemos e que nós estamos conhecendo aí? São vários tipos de doença. Uma das doenças que até agora a ciência não conseguiu resolver é a situação da AIDS, embora que ela está andando meio no controlado. Mas e o câncer? Cura de um lado, mas aparece do outro. Sem se falar das outras doenças contagiosas. Ultimamente, até doença pelo ar a gente está pegando. Tem pessoas que morrem até no resfriado. Doenças contagiosas, pestes acontecendo, e isso está se alastrando ao mundo. Só que, como Jesus mesmo disse, que isso daí é necessário para que aconteça, para anunciar a vinda do Filho do Homem, para anunciar o retorno de Cristo, que é o princípio das dores. Como consequência desses sinais, o mundo está vivendo a pior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Milhões estão fugindo desesperadamente de seus países, em guerras ou assolados pela fome. Líderes mundiais reconhecem não saberem o que fazer. Eles estão se reunindo, volta e meia estão se encontrando, tentando resolver a situação do mundo, mas eles não estão conseguindo. Eles já estão desesperados, e é coisa que não vai ser passado para o povo, de que a nossa moeda brasileira e as moedas do mundo inteiro estão se desvalorizando. A crise capital, a crise mundial, a crise monetária do dinheiro vai se alastrar pelo mundo inteiro. Não é à toa que estão criando uma nova moeda chamada Bitcoins. Porque essa nova moeda, ela vai ser uma única moeda para o mundo inteiro. Não haverá mais dólar, real, RV e etc. Será uma única moeda. Ouça-me, é o fim dos tempos, meu amigo, minha amiga. Talvez muitos falem, Jordão, você está ficando louco com essas coisas, você está ficando pirado com essas coisas. Eu posso até estar, mas eu estou muito atento com isso. E eu quero levar a vocês a ficarem atentos com essas coisas. Nós temos que observar em nossas voltas o que está acontecendo. Os casos mais emblemáticos atualmente é o da Síria e da nossa vizinha Venezuela. Na Síria, por exemplo, 11 milhões de pessoas tiveram que abandonar seus lares e cerca de 500 mil já morreram, vítima dos bombardeiros. O desespero era tão grande que, para fugir da guerra, se arriscam no oceano em embarcações clandestinas e superlotados, na tentativa de chegar à Europa e recomeçar a sua vida. Porém, centenas morrem na travessia, seja de fome, isolação ou naufrágio.
Isso que aconteceu na Síria me fez me lembrar de uma reportagem, provavelmente você viu isso daí na televisão, que chocou o mundo inteiro, de uma criança síria que foi encontrada à beira do mar, à beira da praia, morta. Foi algo que chocou o mundo. A embarcação onde que estavam os pais daquela criança virou no oceano, virou ao mar. E essa criança foi cuspida, foi encontrada ali na beira do mar, totalmente morto. Então, quer dizer, as pessoas fogem desesperadamente das guerras, desesperadamente da fome, desesperadamente das pestes. Aí entra nessas embarcações clandestinas com uma superlotação total, tentando fugir de uma situação difícil para conseguir viver em outro lugar. Só que muitos não conseguem chegar. Muitos morrem ali, no meio do mar, sendo tragados pelos peixes, alimentando os peixes daquele mar. Veja onde que nós estamos chegando, meu amigo. Veja onde que as coisas estão acontecendo e estão à sua frente. São rumores de guerras. São coisas que o próprio Senhor Jesus falou. Pessoas que se desesperam, vão fugir daquele país, como é o caso da Síria, que está ocorrendo ali, guerras. E olha, ouça-me, a Síria ali é por perto de Israel. Eu tinha falado ontem que quando Israel está em paz, o mundo também está em paz. Mas quando Israel entra em conflito, o mundo também entra em conflito. Porque ali é o foco de tudo, da vinda do Filho do Senhor Jesus. É lá que começa toda a história. Só que agora a história, meu amigo, está cada vez mais sendo, como eu posso dizer, está cada vez mais assustador. Observa as guerras. Observa quantas pessoas já morreram nos bombardeios. Quantas pessoas morreram de fome. Quantas pessoas morreram de peste. E o problema, por incrível que pareça, o problema já atravessou o Atlântico. A Venezuela está mergulhado na pior crise de sua história. Prateleiras de supermercados estão vazias, a moeda desvalorizada e milhares de famintos. Sem escolhas, venezuelanos atravessam a fronteira com o Brasil em busca de uma vida melhor, ou, pelo menos, de matarem a fome de seus filhos. A gente assistiu tudo isso, o que está ocorrendo na Venezuela, nosso vizinho. Pessoas também estão se desesperando, querendo se atravessar para o Brasil, para ter uma vida melhor, para continuar com as suas vidas, para continuar com a sua família. Pessoas estão passando fome na Venezuela. Tudo por causa do quê? De uma ditadura. Há uma ditadura ali, há uma lei ali. E aquilo ali é um símbolo do que pode acontecer futuramente no mundo, no mundial. Aquilo ali que está acontecendo na Venezuela é uma réplica de um anticristo. Ou você aceita, vive na Venezuela, come do bom e do melhor, ou então você vai passar fome. E aí é o que acontece, as pessoas ficam desesperadas. Como eu falei ontem, para atacar a Venezuela, para invadir a Venezuela, para tomar a Venezuela, para acabar com aquela ditadura da Venezuela, o exército tem que ir por cima, porque por terra vão perder a guerra, porque eles têm as melhores armas do mundo.
Eu fiz uma pesquisa sobre isso daí, pessoal. Eu fiz umas pesquisas com relação de quais são as armas, o país que tem as armas mais sofisticadas. E por incrível que pareça, na Terra é a Venezuela. Para entrar lá, para invadir aquele lugar, para retomar aquele lugar, para fazer com que o povo volte a acreditar na sua nação, então um exército tem que invadir pelo ar. E a Venezuela tem as suas melhores bombas também. Vai saber que ela tem uma bomba direcionada para o Brasil. Nunca se sabe. A Terceira Guerra Mundial vai acontecer. E isso aqui é apenas uma réplica do que está acontecendo. Pessoas estão passando fome, prateleiras de supermercados estão vazias, não tem como exportar e nem fazer exportação, não tem como ir lá e enviar comida, não tem como. A moeda está totalmente desvalorizada. Você vê que agora não falo mais nada da Venezuela na televisão. Até parece que o negócio melhorou, mas não melhorou. A coisa não mudou. Sabe por que a coisa não mudou? Porque é tanta informação que quando começa num país, tá caindo no outro. Quando cai no outro, começa no outro. Quando não é coisa de terremoto, é tsunami. Quando não é coisa de tsunami e terremoto, é barreiras sendo... acabando com uma cidade. Quando acontece isso, acontece aquilo. Quer dizer, são cheios de informações que nem a própria televisão consegue pegar tudo. E as pessoas vão se desesperar cada vez mais. Eu fiz uma pesquisa com relação a isso daqui. Já agora, no início de 2019, o relógio do Apocalipse, criado por cientistas em 1947, foi configurado para 2 minutos para o fim do mundo. Ou seja, o relógio nunca esteve tão perto da meia-noite. Vocês lembram desse relógio que em 1947 foi criado? Que é o relógio do Apocalipse. E agora no início de 2019 eles mudaram o ponteiro, colocaram 2 minutos antes para meia-noite. Para o fim do mundo. A qualquer momento a coisa está para acontecer. A qualquer momento, uma guerra pode estourar. E como que uma guerra vai estourar, meu amigo, minha amiga? Começa pelo lado político das coisas. Quando o país está em crise política, as pessoas vão começar a se desesperar. Outros vão querer guerrear. É como o caso do Brasil. Não me tira da cabeça que amanhã ou depois nós vamos ter um golpe militar. Eu não estou certo disso e nem tenho certeza. Mas do jeito que as coisas estão, com um lado político e querendo tomar à força o poder de quem está hoje, dá tudo do início de dizer que nós amanhã depois podemos ter até uma guerra civil. Vamos sair nas ruas aí, um matando uns aos outros, para defender a sua própria bandeira, para defender o seu próprio território, para defender o seu próprio terreno, sua própria casa, para defender os seus ideais. É isso que está para acontecer lá na frente. Não me tira da cabeça que amanhã ou depois nós vamos ter isso daqui. Por causa de um lado político que não foi mais aceito pela sociedade brasileira. Eles têm um exército, um grupinho de exército, sim. Revolucionários. Vindo alguns de lá da Colômbia. E pode ter certeza que amanhã ou depois eles vão promover essa guerra civil. Vão querer tomar à força o governo de hoje. E quem que vai sofrer as consequências? Você acha que vai ser o político? Não!
vai ser o povo, serão as pessoas. E aí, como é que fica? Sendo que já está escrito na palavra de Deus que tudo isso iria acontecer, nação contra nação e reino contra reino. Não tem como voltar atrás da palavra. Quem está com Jesus vai ficar mais tranquilo e seguro das coisas. E quem não está com Jesus não vai saber para onde partir, vai ficar desesperado. E com tantos sinais evidentes, pior de não percebê-los é ignorá-los. Temos um exemplo ocorrido no México, veja só. No início deste ano, em que um oleoduto perfurado clandestinamente começou a jorrar combustível. E com certeza, uma multidão de pessoas foram ao local para conseguir gasolina de graça. Tudo naquele momento parecia ir bem, quando de repente houve uma enorme explosão. Vocês lembram disso daí? Que ocorreu no início desse ano lá no México? Clandestinamente, um cano de oleoduto estourou. E as pessoas foram aproveitar aquela oportunidade de pegar aquele combustível jorrando à vontade, de encher seus galões, tudo de graça, sem pagar nada, porque estava sendo jogado fora. Aí de repente, do nada, houve uma grande explosão. As pessoas saíram correndo como tochas vivas, tentando se livrar do fogo. Resultado: quase 100 mortos e dezenas de pessoas feridas. Olha onde que eu quero chegar. O que chama a atenção desse oleoduto que estava jorrando e as pessoas foram lá pegar essa gasolina e de repente houve uma explosão que pegou todo mundo ali naquela mesma hora. Tava um seguinte aviso. O que chama a atenção é que no local tinha um aviso de não escavar, risco de explosão, ou seja, o aviso foi ignorado. Então as pessoas foram lá com seus galões aproveitar aquela gasolina, mas eles viram eles viram esse aviso: não perfure, risco de explosão. Quer dizer, essas pessoas estavam arriscando as suas vidas, só que eles ignoraram. E o que aconteceu? Aconteceu a explosão. Eu acho que vocês viram isso daí. A televisão mostrou nitidamente pessoas correndo com fogo no corpo, feito tocha humana. Eles ignoraram o aviso. Mas aonde que eu quero chegar com você a isso? Que muitas pessoas hoje estão ignorando o aviso do Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje estão ignorando o aviso dos profetas, o aviso dos pastores, o aviso de homens e mulheres de Deus que estão no portão e portão da sua casa, avisando, te convidando, te chamando para você entregar a vida para Jesus. Eles estão avisando em redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter. Eles estão anunciando pelas praças de que Jesus está voltando, e muitos estão ignorando, como essas pessoas aqui. E assim, muitos estão levando sua vida espiritual, e mesmo com tantos sinais da volta do Senhor Jesus, insistem em ignorar
os aviso, e continuam a viver mergulhados em seus prazeres de pecados, como se nada tivesse acontecendo em seu redor, até que serão pegas de surpresa, como foi com essas pessoas no México, sem chance alguma de escaparem do fogo eterno. Não ignores o aviso do fim. Então muitas pessoas serão pegos de surpresa. Meu amigo, a gente está avisando. Veja o que está ocorrendo no nosso mundo. Eu não estou falando do nosso país, eu estou falando do mundo. O que não existia aqui no Brasil, hoje já está existindo. As mortes hoje estão em massa. Não é 2, 3 ou 4 pessoas, não. As mortes de hoje que estão ocorrendo, passa de 100, 200, 300 pessoas para mais. Hoje a gente vê aí pessoas invadindo lugares aí, como ocorreu, a gente vai falar sobre isso, invadindo escola, matando 3, 4, 5, 10 o que tiver na frente, homens bomba, entram dentro de shoppings, estações de metrôs, em terminais, se explode e ali pega 10, 20, 30 pessoas. Uma calamidade total. E isso mostra de que Jesus está voltando. E muitos de nós vamos ser pegos de surpresa. Você sabe como é que é ser pego de surpresa? A Bíblia fala que Jesus virá como se fosse um ladrão da noite. Simplesmente do nada. Hoje, por exemplo, aqui em Campo Largo nós tivemos casos, até a semana passada aconteceu isso, e tem ocorrido isso diariamente até, de pessoas serem assaltadas na casa com pessoas dentro. Hoje em dia, o ladrão entra na sua casa com você dentro. Antigamente, quando nós viajava com nossos pais, não era assim? Antigamente, quando nós viajava, mesmo naquela viagem, haveria uma preocupação. Aliás, até porque quando nós íamos viajar, era ou não era assim? Talvez você deve lembrar. Às vezes os pais nossos pais falavam pro vizinho, ó, cuida da minha casa aí, tal, né? Por quê? Porque a gente sabia que durante uma viagem, alguém poderia entrar ali e roubar tudo que você tem. Só que hoje, meu amigo, minha amiga, você não precisa mais viajar e ficar preocupado. Porque bandido agora, ele entra com você dentro da casa. Como ocorreu aqui na cidade de Campo Largo. E com certeza em algumas outras cidades por aí afora tem ocorrido também. Quer dizer, são pessoas pegos de surpresa, do nada. Sem chance de reação nenhuma, sem chance de correr, sem chance de se defender. Assim será o Senhor Jesus. Quando Ele vier, Ele vai pegar todo mundo de surpresa. Você, meu amigo, minha amiga, se estiver vivendo nesse mundo pecaminoso, fazendo as tuas vontades, você nem vai perceber que quando a igreja de Jesus desaparecer, você não vai perceber. Às vezes você vai estar tão chapado de cocaína, tão chapado de maconha, tão chapado de crack, tão chapado de tanto beber pinga, cachaça, se envolver nas bebidas aí, de tantos prazeres que você vai estar cheio, você nem vai perceber que Jesus chegou. Quando menos você perceber, você vai ver a aflição que vai dar, o desespero que vai acontecer. Como que você vai se escapar dessa? Como que você vai fugir dessa? Como que você vai conseguir sair dessa situação, sendo que Jesus pegou todo mundo de surpresa? Às vezes eu acho que quando Jesus voltar, capaz de pegar todo mundo de surpresa, justamente num carnaval. É minha opinião, porque eu não sei quando que ele vai vir.
Eu não sei quando, como e quando, aonde vai será, eu não sei. Mas eu só estou dando uma minha opinião, né, apenas. Para mostrar o quanto esse mundo hoje está se tornando pior do que o Sodoma e Gomorra. Aí Jesus volta, pega homem com homem, né? Mulher com mulher, homem com 3, 4, 5 mulheres, mulher com 3, 4, 5 homens. Aí Jesus vem, pega aquele lá caindo na cachaça, o outro chapado. Aí Jesus vem, pega todo mundo de surpresa, um roubando, outro matando, outro cometendo estupro, outro cometendo pedofilia, tudo ali naquela mesma hora, Jesus está chegando. Outro se morrendo de raiva porque está com ódio, outro se morrendo de raiva porque está com mágoa, outro está com a corda pendurada no pescoço para cometer suicídio, outro está querendo dar um tiro na cabeça ou pular de cima de uma ponte. E Jesus chegando naquela hora, naquele exato momento, para pegar todo mundo de surpresa. Não vai escapar um. Como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. O que eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que se você acha que você vai ser salvo depois que você morrer, sem ter uma vida com Deus, você não vai. Eu estou sendo sincero com você. Não vai. Não tem como, porque se você chegar e me dizer ao contrário disso, então eu vou rasgar a minha Bíblia. Porque a Bíblia não fala sobre isso daí. Ou você entrega a sua vida para Jesus, ande nos caminhos dele, aceita os mandamentos deles, caminhar sob os preceitos dele, viver para ele, ou então, automaticamente, você faz parte do reino do diabo. O próprio Senhor Jesus fala, está na palavra de Deus, de que o mundo já é do maligno, já pertence ao maligno. Eu vou falar uma coisa. Já viu aquela frase que tem lá no negócio lá do para-barro, lá de caminhão? Diz bem assim, né? Não sou dono do mundo, mas sou o filho do dono. Ora, como que eu vou chegar e dizer que eu não sou dono do mundo, mas sou filho dele? Sendo que a Bíblia já me diz claramente de que o mundo já é do maligno. Se o mundo já é do maligno, opa! Então por que eu vou dizer que eu sou filho dele? Mas há uma concordância com isso daí. Porque todo aquele que pratica as iniquidades, todo aquele que vive aos prazeres da carne, todo aquele que vive aos prazeres deste mundo, queira ou não queira, tem o diabo como pai. E principalmente quando aquela pessoa gosta de mentir, falar mentiras, enganar, trapacear, é coisas do diabo. Enganar, mentir, trapacear. O trabalho de Satanás é destruir as criaturas de Deus. Tanto eu como você, nós somos criaturas dele. E ele tem raiva tanto de mim como de você, por nós ser humanos, por nós ser semelhante a Deus. Está lá no livro de Gênesis. O Senhor Jesus, Deus com o Senhor Jesus entraram em concordância e falaram: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ah, meu amigo, Satanás está com raiva. Só que Satanás, ele está trabalhando muito mais contra os cristãos do que com quem já está no mundo. Quem está no mundo, eu vou falar uma coisa. Sabe o que o Satanás faz com as pessoas que estão no mundo? Você já viu o gato e o rato junto? Observe. Pega um gato e joga um ratinho para ele, para você ver. O gato, ele não vai matar o rato primeiro. Sabe o que o gato faz? Veja só.
Vou explicar para você. O gato hoje representa Satanás. O ratinho é você. Aí o que Satanás faz? O que esse gato vai fazer com o ratinho? Ele não vai matar. Primeiro, ele bate. Ele dá uma palmada aqui, dá uma palmada lá, certo? Aí o ratinho tonteia. Aí ele deixa o ratinho andar um pouquinho. Quando o ratinho dá aquele pulo, ele vai lá, coloca a pata em cima do rabo do rato. O rato não consegue escapar. Aí ele puxa de novo e ele começa a bater com a pata. De novo no ratinho. Em outras palavras, Satanás vai lá, causa problema na sua vida, causa destruição na sua família, destrói seu casamento, tá acabando com a sua vida, certo? Tá te surrando um monte, entendeu? E ele tá fazendo assim a mesma coisa com o ratinho. Aí de repente Satanás vai lá e cruza os braços. Aí você, ao invés de olhar para Cristo, aí você fala, agora o problema acabou. Ai, que alívio. Aí você vai andar. Aí você pensa que vai caminhar novamente. E quando você vai caminhar novamente, quando você vai querer seguir a sua vida, Satanás vai lá de novo e pá, te segura de novo e te puxa. Aí começa a te dar uma outra surra. E o que o gato faz com o ratinho? É a mesma coisa. Aí bate de novo, bate, tonteia o ratinho, aí o ratinho finge que desmaia. E ele fica olhando. E aí, em outras palavras, você fica quieto, você abaixa a cabeça, você se sente um fracassado, você se sente um derrotado. E Satanás olha para você, esperando uma atitude sua. E qual é a atitude sua que Satanás quer? Que você comete suicídio, que você abandone tudo e some do país que você está. Isso se chama fuga em massa também. Eu não falo da fuga em massa de outros países, mas da vida da pessoa. Aí o que acontece? Aí de repente do nada, você se levanta, alguém vai lá te dar uma palavra de ânimo. Você ouviu alguém falar alguma coisa, te levantou. Aí você vai de novo, pá! Só que em vez de você novamente olhar para Jesus e seguir a Ele, o que acontece? Você tenta de novo com a força do seu próprio braço. Aí o que acontece? Voltando para o ratinho vai, anda devagarinho e o gato fica olhando. Quando o ratinho andou mais um tantinho, sabe o que o gato faz? Agora ele já não vai bater mais a patinha. Ele pula por cima do ratinho e cai na frente dele. Aí é o que Satanás está fazendo com você. Aí a hora que você está caminhando, quando você olha para trás que ninguém mais está te segurando, ninguém mais está te barrando, de repente quando você vê, pá, dá de cara com um muro na sua frente. Alguém te barrou. Satanás do nada pulou agora na sua frente. Ele não te segurou, agora ele pulou na sua frente. Abriu os braços e falou, daqui você não passa. Daqui você não consegue nada. Aí o ratinho viu aquela situação, volta de novo meio correndo, vai correr em círculo e o gato vai lá e dá outra palmada. Tá, e derruba o ratinho. E aí você vai fazer a mesma coisa. Deparou com aquela situação na frente, você vai correr, vai voltar para trás. Você volta para trás a sua vida. E quando você voltar atrás, você não tem como ir pela frente, o que acontece? Você vai começar a rodar em círculo, daquela mesma situação, e o diabo te dando tapa, te arrebentando, e você naquela mesma situação. Nada tá dando certo para você. Nada. Em outras palavras, aí o gato bate no ratinho, bate de novo no ratinho, até que o ratinho se cansa. O ratinho se cansou. O ratinho desiste. E quando o rato desiste, e o que o gato faz? Ele acaba com a situação de vez. Aí ele chega e, pum, devora o ratinho. Primeiro ele bate, ele cansa o ratinho, para depois ele devorar. E o Satanás faz isso.
Primeiro ele bate, ele faz cansar, ele faz a pessoa desanimar, aí depois ele vai devorar a sua alma. Por que as pessoas hoje estão cometendo suicídio? Pra você ter uma ideia dessa madrugada pra cá, hoje, essa madrugada pra cá, era mais ou menos umas 3h30, 4 horas da manhã. Eu abri ali a notícia, mais ou menos esse horário. Tivemos um caso de suicídio aqui, perto de Campo Largo, indo para Curitiba. Uma moça, uma jovem, aparentemente de 25, 26 anos por aí, se jogou do viaduto. E naquela mesma hora que se jogou, quando ela caiu, ainda mais três ou 4 carros ainda passou por cima. Isso hoje, de madrugada para cá. Depois que eu fiz a oração a Deus, conversei com Deus, aí fui deitar, fui dormir, acabei, ainda até mandei uma mensagem pro pastor, por causa de uma resposta que Deus tinha me dado. E daquela mesma hora, eu vi aquela notícia. O que faz uma pessoa se matar? O que faz essa pessoa cometer esse tipo de fuga? Porque se cansou da vida. Só que a gente tá falando de Jesus. A gente tá falando, entregue sua vida para Cristo. Entregue seus caminhos ao Senhor, que o mais Ele fará. Venha para Jesus, abandone essas coisas. Puxa vida, convenhamos, meu amigo. O que há? Se não tá legal para você, você sabe que não tá legal as coisas para você. Você sabe que tá com problema na sua vida. Problema nos vícios, problema no casamento. Vive desempregado, nada tá dando certo. Vive neste mundo pecaminoso. As coisas, tudo tá dando errado para você. Problema também na família. Problema com os filhos. Os filhos, problema com os pais. Pera aí. Se tá com essa situação na sua vida, por que continuar feito igualzinho aquele ratinho? Por que levar tanta surra, tanto soco de Satanás? Pede socorro a Deus. Venha fazer parte da igreja de Cristo, porque Ele vai vir buscar a igreja dele, e a igreja dele somos nós. Mas esse nós que eu falo é todo aquele que entregou a vida para Jesus, se torna igreja de Cristo. Não é todo mundo que é igreja de Cristo, não. Essa história que todo mundo fala, que todos nós somos filhos de Deus, é balela. Todos nós não somos filhos de Deus, não. Não está na Bíblia isso. Está na Bíblia sim, que todos nós somos criaturas de Deus. Você passa a se tornar filho de Deus quando você realmente entrega a sua vida para Ele. Quando realmente você resolve viver a sua vida com Deus. Quando a gente tem uma vida com o Senhor Jesus, meu camarada, quando a gente vai orar, falar com Deus, a gente consegue falar com alegria, meu Pai. E quando você fala meu Pai, você sente um carinho, algo inexplicável, vindo de suas orações, um conforto. Às vezes, um cristão, um crente, que tem uma vida com Jesus, ele passa também por dificuldades. Você acha que é um mar de rosa? Não é um mar de rosa, não. Ele passa por lutas, ele passa por dificuldades, ele também tem seus problemas na família, ele também tem os seus problemas no seu trabalho. Problemas vêm para todo mundo. Só que a única diferença é que quem está com Jesus consegue resolver. Porque ele não vai estar sozinho. Ele vai adquirir sabedoria, vai adquirir entendimento.
que faz parte de um dos 7 Espíritos do Senhor, você acha que ele vai estar sozinho? Não vai. E aquele que está no mundo sem Jesus, que apela para os deuses deste mundo, se apela para os deuses deste mundo e não consegue resolver nem a situação do filho, nem a situação no casamento, nada. Se apela aos deuses deste mundo. Ai, Nossa Senhora não sei o quê, ai, fulano não sei o quê, e nada foi resolvido. E aí, quando acontecer esses sinais, que já está acontecendo, aí a pessoa, ela nem acredita mais nos santos dela, porque começa a se desesperar. Porque quando tá legal, pessoal, é facinho de acreditar em todo mundo. Até mesmo ao crente. Tem crente aí que fala que ama a Deus, que confia em Deus, certo? Porque ele está se sentindo num bar de rosa. Mas a hora que o barquinho começar a balançar no meio das tempestades, já vão se desesperar. Já vão ficar com medo. Quando Satanás chega na frente e fala, eu vou te matar, aí ele vai recuar. Jesus quer te salvar. Aí, quem vai decidir é você, meu amigo. Jesus, quando veio para a terra ser crucificado, ele veio trazer a salvação para todo mundo. A salvação é para todos. Ela é de graça. Sois salvos pela graça. Só que essa graça não é para todo mundo. Sabe qual é a expressão de sois salvos pela graça? Tem muita gente que se esconde nisso daí. Vive nas suas bebidices, fuma seus cigarrinhos, seus baseadinhos, vive pecando, vive mentindo, enganando o próximo, vive na corrupção, vive fazendo as suas borradas por aí, mas ele fala, mas eu sou salvo pela graça, porque é de graça. A expressão salva pela graça, meu amigo, para você ter uma ideia, significa que Jesus veio para todo mundo. Isso é a expressão da graça. Só que, para você ser salvo, você vai ter que entregar a sua vida para Ele. Você vai ter que se converter, mudar o seu caráter, sua forma de pensar, de agir. Eu não estou falando de suas vestes. Eu não estou falando de algo físico. Estou falando de algo espiritual. Mudar seu coração, perdoar aqueles que te ofenderam, tirar a mágoa do coração, tirar a raiva do seu coração. Parar com essa ideia de querer se matar, de cometer esse tipo de fuga, achando que nada dá certo para você, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você. Não! Você tem que mudar. Você tem que tirar isso de você. Porque alguém está te esperando. Alguém está batendo na porta do seu coração. E Ele quer cear com você. E esse é o Senhor Jesus. Diz bem assim no livro de Marcos: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo ou se pela manhã. No Marcos 13:35. Vigiai. Veja só, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor. Ninguém sabe. Para você ter uma ideia, nem o próprio Senhor Jesus sabe quando que Ele vai vir. Só Deus sabe. Só o próprio Deus sabe. E aí? Será que você vai continuar ignorando esse aviso, como ocorreu com aquelas pessoas lá no México? Eles ignoraram o aviso. Se em vida, pessoal, no decorrer da
do nosso dia a dia. Às vezes tem um aviso ali, a gente ignora, já acontecem as coisas. Quantos acidentes de trabalhos ocorrem nas fábricas? Porque o trabalhador ele ignorou aquele aviso, achando que se ele fazer aquele serviço meio rápido, já está resolvido, e de repente causa morte. Já ocorreu aqui em Campo Largo, numa fábrica, e não aconteceu nenhuma nem duas. Quantos morrem em acidente de trânsito, certo? Vai lá e passa lá, tá lá um aviso avisando lá, não ultrapasse. Aí ele ignora aquele aviso, não ultrapasse, aí ele resolve ultrapassar e dá de frente com outro carro ou com um caminhão. Ignora o aviso. Quantas pessoas morrem atropelados porque ignoram um aviso que não precisa nem falar, mas está lá um baita de uma passarela. Aí para ele encurtar o caminho, certo? Ele prefere atravessar a via do que passar pela passarela. Aí a casa acaba sendo atropelado e morrendo. É um aviso. Quantos avisos nós temos visto por aí? Não bebe. Não bebe bebida alcoólica. Porque não combina na direção. Aí o cara ignora o aviso, pega na direção e o que ele acaba fazendo? Se ele não atropela as pessoas por causa da bebedeira, ele causa acidente. E por incrível que pareça, o cara que causa acidente bêbado, ele não morre. Mas o que está fazendo a coisa certa acaba morrendo no acidente que ele mesmo causou. É um aviso ignorado. Então as consequências da nossa vida, que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia, são os avisos que são ignorados. E isso vai ocorrer daqui a alguns dias, ou daqui a alguns anos. Que quando Jesus voltar, quando Jesus vier buscar a igreja, como eu falei, ele vai pegar todo mundo de surpresa. Só que você vai lembrar de que alguém falou de Jesus para você, de que alguém está lhe avisando. O Senhor Jesus nos ensina desta forma. Ele falou para os discípulos, e essa mesma palavra se chegou até mim, essa mesma palavra se chegou até os pastores, essa mesma palavra tem se chegado a todos os profetas. E há uma única palavra que diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos fazendo isso. Nós estamos pregando o evangelho a toda criatura. E eu estou usando a ferramenta do Facebook, as redes sociais, para poder pregar o evangelho. Você que está me ouvindo, e mais aqueles que ainda vão ouvir, vai ouvir essa mesma mensagem. Por quê? Porque o vídeo vai ficar aí na minha página, tanto no Facebook, depois está lá no YouTube também. E esse vídeo vai passar 2, 3, 4 anos. Eu posso morrer amanhã, mas o meu vídeo vai estar aí. E dos demais outros pregadores. Claro, eu não sou pastor, eu não sou nada. Entendeu? Absolutamente nada. Eu só tenho uma ideologia de vida, né? Mas não vem ao caso de eu falar. Mas se eu estou falando, é porque o Espírito Santo está me usando para pregar as boas novas a todas as criaturas. E se você está sofrendo, por que continuar? Não é mesmo? Ou você está preocupado? Você está preocupado com o quê? Está preocupado de ser crente? Meu amigo, crente todo mundo é, entendeu? Eu sou católico, não vou virar crente. Você é crente. Só que você é crente do lado errado. Você é crente de acreditar nos deuses deste mundo. Não é crente de acreditar somente em Deus. Eu sou da Umbanda. Eu não sou crente. Você é crente também.
porque você é crente de acreditar nos demônios. Crente significa crer, acreditar. Então vamos parar com essas balelas. Abre mão da religião. Jesus não quer que ninguém vire crente religioso, não. O que Jesus quer é que você entregue sua vida para Ele para ser salvo. Ele quer te salvar. Só que quem escolhe o caminho é quem? É você. Porque se Deus impôsse caminho para você, meu camarada, você iria ficar brabo. Você iria reclamar com Deus e dizer: ah, meu Deus, eu quero ter meu direito. Mas como Deus é cheio de amor e compaixão, Ele te deu o livre-arbítrio. Faça o que tu queres. Há de ser tudo da lei. Usei a frase e expressão do Raul. Faça o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Só que tem uma coisa através dessa lei. Ou através dessa lei de Deus você entrega a vida para Ele e anda nos caminhos dele, ou então lá na frente você será cobrado, vai prestar contas com Ele. Todos vamos prestar as contas com Deus. Todos. Mas e aí? O que você vai ter que apresentar para Deus? Quais são os seus argumentos, sendo que você até hoje, muitos têm ignorado este aviso? Então que fique esse alerta para vocês, meu amigo, minha amiga. Não ignore o aviso do fim. Amanhã eu vou estar às 10 horas novamente falando sobre os 7 sinais do fim. E amanhã nós vamos para o nosso 5º sinal, que amanhã eu vou falar sobre a natureza em fúria. A natureza em fúria, ele é também de um dos sinais da vinda do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Não ignore este aviso.